Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Hoje, 9 de outubro, é dia de interlúdio de terror, como sempre acontece às quartas-feiras. Aqui Vitor Machado, canal Vitor Man, literatura fantástica e de terror. Bem-vindos a todos, aos antigos já amigos e aos que estão passando por aqui pela primeira vez. Para todo mundo, novos ou antigos, vamos pedindo aquele like preventivo de esquecimento. Já dá o like logo agora porque ajuda bastante a expansão do canal, né? Eu agradeço muito, tenho tido uma boa acolhida nas nossas postagens aqui. Muito bem, então dado o like, vamos seguir adiante. Hoje então é interlúdio de terror e eu vou postar aqui um conto que foi um pedido de um seguidor. Isso para quem não conhece aqui, quem é novo aqui, a gente faz sempre que possível e tem muito pedido na fila, um monte deles. Eu vou encaixando e vou atendendo pedidos, né? Tem clássicos de terror, tem o nosso projeto Lovecraft, tem também contos de minha autoria, tudo isso está nas playlists, vocês dão uma espiada aí. Tem os contos de seguidores, escritos por seguidores, né, que a gente tem narrado alguns, vem por aí mais um daqui a pouco. Bem, e então hoje nós vamos, né, atender a pedido. Trata-se do famosíssimo conto A Loteria, da grande Shirley Jackson, uma escritora americana. Eu vou começar a falar da vida dela e depois eu passo para o conto, né? Esse conto ele merece uma... A Shirley Jackson, ela morreu relativamente nova, ela é de 1916, faleceu em 65, com 48 anos, portanto morreu jovem, né? Ela nasceu lá na Califórnia, uma mulher muito bem dotada artisticamente, ela tocava violino quando era criança e tal. E logo foi para Nova York, jovem, a tempo de ir para a universidade, ela lá foi para Syracuse e foi fazer o curso de jornalismo, já direcionando a carreira dela para o campo das letras, né? E ela lá conheceu o Stanley Hyman. Stanley Hyman é um famoso crítico americano, veio ser famoso crítico americano depois, ele era estudante universitário também na época. Eles se conheceram, eles se casaram. Uma coisa ajudou bastante a carreira um do outro, né? De resto, o relacionamento não foi dos melhores, porque ele era muito chegado a traições e tal. Depois que virou professor, ele tinha N casos com as estudantes e tal, e aí isso foi um problema lá no relacionamento deles. Apesar disso, tiveram lá, salvo engano, 4 filhos. Mas em termos profissionais, eles se alavancaram mutuamente, né? Os dois foram trabalhar na famosíssima revista do New Yorker. Essa revista existe até hoje. E ele, inclusive, teve no início ele tinha mais destaque que ela, mas logo logo ela passou por conta da qualidade da produção literária dela. Ele era crítico e ele escrevia também aquele espaço, a fala da cidade, né? Tem na New Yorker, né, um espaço lá da revista The Talk of the Town. Ele escreveu durante muito tempo esse espaço da revista. E ela foi escrevendo o conto dela, esse de hoje, e o conto que abriu as portas da literatura para ela, da fama, que foi esse A Loteria, ele foi publicado na New Yorker, em 1948. E logo em seguida, no ano seguinte, esse conto e mais 23, são um total de 24, foi publicado numa antologia chamada A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson. Ela é basicamente uma contista, ela tem umas 4 ou 5 novelas, todas famosas, mas ela era basicamente contista. Ela escreveu cerca de 200 contos. E, curiosamente, desses 200, os únicos que foram publicados em vida foram os 24 dessa antologia aí. O resto só veio ser publicado depois da morte dela. É tudo muito, muito bom, a qualidade dela como escritora. E é uma escritora de horror, de mistério, do gótico. A última novela dela, Nós Sempre Vivemos no Castelo, é uma novela super bacana. É um mistério gótico típico. É lá de 62, quando ela estava já mal de saúde, né? Eu comento da questão da morte dela daqui a pouquinho. Mas então ela tinha essa predileção pelos contos.
E a carreira dela, então, não teve maiores percalços. É uma coisa rara na literatura. Ela começou bem, a loteria, foi um verdadeiro prêmio de loteria para ela, bem diferente da loteria do conto. Mas ela então foi adiante, bombou na carreira. E daí ela escreveu depois, lá em 59, uma novela que possivelmente vocês que são aqui do meio do horror e do fantástico, na certa conhecem, que é A Assombração da Casa da Colina. Ou conhecem a novela, que eu vou acabar narrando aqui, com certeza, eu tenho um exemplar, como famoso pela adaptação para o cinema. Tem um baita clássico sobre esse filme do Robert Wise, e depois foi refilmado mais modernamente, né? Como só ia acontecer, não é tão bom. Mas essa novela fez também muito sucesso, muito sucesso. Esse é mais ou menos um cenário da relativamente curta vida dela, né? Mesmo assim chegou ao auge ela é reconhecida por grandes escritores. O Stephen King é um que diz que a obra dela é uma das mais relevantes da literatura fantástica em inglês, esse tipo de coisa. De fato vocês vão ver pelo conto, é um conto muito impactante, né? Muito impactante. Mas ainda da vida dela, como sempre, como é comum acontecer, ela tem alguém lá nas origens, quando ela era criança, uma avó, a famosa Mimi. A Mimi era meio que metida bruxa, tinha umas crenças místicas e tal. E ela não se tratava, nisso ela estava coberta de razão, não se tratava com remédios e tal. Inclusive, quando ela acabou morrendo, a Shirley Jackson disse que ela morreu daquelas crenças, meio ironicamente. Mas acabou que influenciou na Shirley Jackson, né? Essa vocação dela para o fantástico, para o mistério, para o horror, vem aparentemente dessa relação que ela tinha com a avó, a Mimi. Bom, a vida dela então é basicamente isso. Ela teve um fim de vida até muito similar, porque ela começou a ter problemas de saúde diversos e começou a se tratar. E aí os médicos da época faziam o que os médicos de hoje fazem também. Começaram a passar remédios que depois ficou sabendo que eram muito, né, nocivos, e assim a vida dela entrou numa espiral para baixo horrível. Morreu dos tratamentos, como ela dizia da avó, só que é sentido inverso, né? Acabou que ela morreu por parada cardíaca, mas já estava... Essa decadência física dela foi sendo gerada pelos tratamentos médicos que ela passou a usar. Bom, o conto, não tem muito o que falar sem dar spoiler. O conto, quando foi lançado em 48, ele foi um auê, uma celeuma, porque muita gente escreveu para a revista, que absurdo um conto desse, que mostra o lado ruim das pessoas. História de terror não é para mostrar o lado santificado das pessoas, naturalmente. Mas essa tentativa de lacração, essa tentativa de cancelamento lá dos anos 40 não funcionou, como geralmente não funciona mesmo. Acabou que bombou muito a carreira dela. Ela ficou super famosa justamente com a loteria. Esse conto causou muito debate, muita discussão, e todo mundo queria ler, obviamente que esse é o efeito, né? Que é o que acaba acontecendo. Bom, agora o que eu queria comentar sobre esse conto é que para mim ele tem um saborzão incrível assim de American Gothic. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Isso é muito comum no cinema e na literatura também. É aquela criação, seja cinema ou literatura, de horror, baseada num ambiente sinistro, típico daquelas cidadezinhas do interior americano, bucólicas, onde nada pode acontecer e tudo acontece. Como acontece nesse conto aí. Esse tipo de horror, ele é um subgênero, claramente, para mim, sempre existiu, né? O próprio Massacre da Serra Elétrica não é um tipo de horror desse para mim, de American Gothic. Isso aí tá cheio de exemplos, né? Mas era isso que eu tinha para comentar com vocês. Mergulhem nessa
nessa viagem por aquele interior super tranquilo, tradicional e bucólico do interior americano, e se horrorizem com A Loteria, 1948, Shirley Jackson. A Loteria, 1948, Shirley Jackson, publicado originalmente na revista The New Yorker. A manhã de 27 de junho estava límpida e ensolarada, com o calor refrescante de um dia em pleno verão. As flores desabrochavam em profusão e a grama era de um verde vivo. Os habitantes do vilarejo começaram a se reunir na praça, entre os Correios e o banco, por volta de 10 da manhã. Em algumas cidades havia tantas pessoas que a loteria durava 2 dias e tinha que começar em 26 de junho. Neste vilarejo, porém, no qual havia apenas cerca de 300 pessoas, a loteria inteira durava menos de 2 horas. Por isso, podia começar às 10 da manhã e ainda acabar a tempo de permitir que seus habitantes voltassem à casa para fazer a refeição do meio-dia. Sem dúvida, as crianças foram as primeiras a se reunir. Recentemente, a escola fechara para o verão e a sensação de liberdade instalara-se inquietamente na maioria. Elas tendiam a se juntar em silêncio por um tempo antes que irrompessem numa brincadeira barulhenta. E a conversa ainda era sobre a turma e a professora, os livros e os castigos. Bob Martin já enchera os bolsos com pedras. Os outros garotos logo seguiram seu exemplo e selecionaram as mais lisas e redondas. Bob, Harry Jones e Dick Delacroix, os habitantes pronunciavam Delacroix, finalmente fizeram uma grande pilha de pedras em um canto da praça e a protegeram dos ataques surpresa dos outros garotos. As garotas se mantiveram à distância e conversavam entre si, olhando por cima dos ombros para os meninos. Crianças muito pequenas rolavam na terra ou seguravam as mãos de irmãos ou irmãs mais velhos. Pouco depois, os homens começaram a se reunir. Observando os próprios filhos, falavam sobre plantio e chuva, tratores e impostos. Eles ficavam de pé, juntos, longe da pilha de pedras no canto. Suas piadas eram silenciosas e sorriam em vez de dar risadas. As mulheres vestiam roupas de casa e suéteres desbotados e chegaram pouco depois dos homens. Elas se cumprimentavam e fofocavam conforme se juntavam aos maridos. Logo, as mulheres, de pé ao lado dos homens, começaram a chamar seus filhos, e eles vinham, relutantes, tendo que ser chamados 4 ou 5 vezes. Bob Martin abaixou-se sob a mão da mãe que o apertava e correu às gargalhadas de volta para a pilha de pedras. O pai ergueu a voz abruptamente, e Bob se aproximou rápido, assumindo seu lugar entre o pai e o irmão mais velho. A loteria era conduzida, assim como as quadrilhas, o clube juvenil, o programa do Halloween, pelo Sr. Summers, que tinha tempo e energia para dedicar às atividades cívicas. Era um homem jovial, de rosto redondo, administrava um negócio de carvão, e as pessoas lamentavam por ele, pois não tinha filhos, e a esposa era uma megera. Quando chegou à praça, carregando a caixa de madeira preta, ouviu-se um murmúrio de conversa entre os habitantes e ele acenou e falou: "Um pouco atrasado hoje, amigos." O carteiro, o Sr. Graves, o acompanhava e trazia um tamborete com 3 pernas. O banquinho foi colocado no centro da praça e o Sr. Summers pôs a caixa preta em cima dele. Os habitantes mantinham distância, deixando um espaço entre eles e o tamborete. E quando o Sr. Summers falou: "Algum de vocês, amigos, quer me dar uma ajuda?" Houve uma hesitação antes de 2 homens, o Sr. Martin e seu filho mais velho, Baxter, darem um passo à frente e segurarem a caixa equilibrada no banquinho, enquanto o Sr. Summers remexia os papéis dentro dela. A parafernália original para a loteria fora perdida havia muito tempo, e a caixa preta que agora estava apoiada no banco havia sido posta em uso mesmo antes do velho Warner, o homem mais velho da cidade, nascer. O Sr. Summers conversava com frequência com os habitantes sobre fazer uma nova caixa, mas ninguém gostava de perturbar a tradição representada pelo objeto preto. Havia uma história de que a caixa atual fora feita com alguns pedaços da caixa que a precedera,
que fora construída quando as primeiras pessoas se instalaram para criar um vilarejo aqui. Todos os anos, após a loteria, o Sr. Summers começava a falar mais uma vez sobre uma nova caixa, mas todos os anos deixavam que o assunto morresse sem que coisa alguma fosse feita. A cada ano, a caixa preta ficava mais danificada. Agora nem era mais totalmente desta cor, mas muito lascada em um dos lados, mostrava a cor original da madeira e em alguns locais estava desbotada ou manchada. O Sr. Martin e o filho mais velho, Baxter, seguraram a caixa preta com firmeza em cima do banco até o Sr. Summers remexer totalmente os papéis com a mão. Como grande parte do ritual for esquecida ou descartada, o Sr. Summers conseguira substituir as lascas de madeira, usadas durante gerações, por pedacinhos de papel. Lascas de madeira, argumentara ele, tinham servido muito bem quando o vilarejo era minúsculo, mas agora que a população era de mais de 300 habitantes e provavelmente continuaria a crescer, era necessário usar alguma coisa que coubesse mais facilmente na caixa preta. Na noite anterior à loteria, o Sr. Summers e o Sr. Graves prepararam os pedacinhos de papel e os guardaram na caixa. Ela foi então levada para o cofre da companhia de carvão do Sr. Summers e ficou trancada lá até que ele estivesse pronto para levá-la à praça na manhã seguinte. No restante do ano, a caixa ficava guardada, às vezes em um lugar, outras vezes em outro. Ela passara um ano no celeiro do Sr. Graves e outro ano no chão dos correios. E algumas vezes era colocada em uma prateleira na quitanda de Martin e deixada ali. Ouvia-se um grande burburinho até que o Sr. Summers declarasse a loteria aberta. Havia listas a serem preparadas, com os chefes de família, chefes dos moradores de cada casa, moradores de cada casa em cada família, e o devido juramento feito pelo Sr. Summers ao carteiro enquanto oficial da loteria. Antigamente, como se recordavam algumas pessoas, ocorria um tipo de recital cantado pelo oficial da loteria, um cântico pouco melódico e monótono, que fora recitado apressadamente, como estava previsto a cada ano. Algumas pessoas acreditavam que o oficial da loteria costumava ficar simplesmente parado quando recitava ou cantava. Outros julgavam que ele deveria caminhar entre as pessoas, mas havia muitos anos que esta parte do ritual acabara caducando. Além disso, via-se um ritual de saudação que o oficial da loteria teria que usar ao se dirigir a cada pessoa que aparecia para sortear da caixa. Mas isso também mudara com o tempo, e agora somente era necessário que o oficial cumprimentasse cada pessoa que se aproximava. O Sr. Summers era muito bom nisso tudo. Com a camisa branca limpa e a calça jeans azul, uma das mãos apoiadas negligentemente sobre a caixa preta, ele parecia muito decente e importante ao conversar interminavelmente com o Sr. Graves e os Martin. Assim que o Sr. Summers finalmente parou de falar e se voltou para os habitantes reunidos, a Sra. Hutchinson veio apressadamente pelo caminho até a praça, com o suéter jogado sobre os ombros, e se esgueirou até o local no fundo da multidão. Esqueci completamente que dia era, falou a Sra. Delacroix, que estava de pé junto a ela, e ambas esboçaram um sorriso. Pensei que meu velho tivesse saído de novo para empilhar lenha, emendou a Sra. Hutchinson. E então olhei pela janela e os garotos tinham sumido. Aí me lembrei de que era dia 27 e vim correndo. Ela enxugou as mãos no avental e a Sra. Delacroix falou: Mas você chegou a tempo. Eles ainda estão conversando por lá. A Sra. Hutchinson esticou o pescoço para enxergar através da multidão e viu o marido e os filhos de pé quase na frente. Ela tocou o braço da Sra. Delacroix para se despedir e começou a caminhar entre a multidão. As pessoas se afastavam de bom humor e a deixavam passar. 2 ou 3 disseram em voz alta o suficiente para serem ouvidas em meio à aglomeração. Lá vai a Sra. Hutchinson. E... Viu? Ela conseguiu, no fim das contas. A Sra. Hutchinson se aproximou do marido e o Sr. Summers, que estivera esperando, falou alegremente. Pensei que nós íamos ter que continuar sem você, Tessie.
A mulher retrucou com um sorriso. Você não ia querer que eu deixasse a louça na pia, não é, Joe? E uma risada baixa percorreu a multidão conforme as pessoas voltavam para suas posições após a chegada da Sra. Hutchinson. Bem, agora, falou o Sr. Summers gravemente, acho melhor começar e acabar logo com isso para podermos voltar ao trabalho. Falta alguém aqui? Dunbar, Responderam algumas pessoas. Dunbar. O Sr. Summers consultou a lista. Clyde Dunbar, Disse ele. está certo. Ele quebrou a perna, não foi? Quem vai sortear por ele? Eu acho. Falou uma mulher e o Sr. Summers virou-se para fitá-la. A mulher sorteia pelo marido, Respondeu ele. Você não tem um rapazinho para fazer isso por você, Jenny? Embora o Sr. Summers e todos os outros no vilarejo soubessem a resposta perfeitamente bem, era tarefa do oficial da loteria fazer tais perguntas formalmente. O Sr. Summers aguardou com uma expressão de interesse polido enquanto a Sra. Dunbar respondia. Horas tem apenas 16. Respondeu com pesar. Acho que vou ter que substituir o meu velho este ano. Muito bem, Disse o Sr. Summers. Ele anotou na lista que estava segurando. Depois perguntou. O garoto dos Watsons vai sortear este ano? Um rapaz alto levantou a mão na multidão. Aqui, Falou. vou sortear pela minha mãe por mim. Ele piscou os olhos nervoso e abaixou a cabeça quando algumas vozes na multidão disseram coisas como bom garoto, Jack, e feliz por ver que sua mãe tem um homem para fazer isso. Ora, Emendou o Sr. Summers. acho que estão todos aqui. Será que o velho Warner conseguiu? Aqui, Falou uma voz, e o Sr. Summers acenou com a cabeça. Um silêncio repentino desceu sobre a multidão quando o Sr. Summers limpou a garganta e olhou a lista. Todos prontos? Gritou ele. Agora vou ler os nomes. Os chefes de família primeiro. E os homens se aproximam e tiram um papel da caixa. Mantenham o papel dobrado na mão, sem olhar, até que todos tenham tido a vez. Entendido? As pessoas tinham feito isso tantas vezes que simplesmente nem prestavam atenção às orientações. A maioria estava em silêncio e passava a língua pelos lábios, sem olhar em volta. Depois, o Sr. Summers ergueu uma das mãos e chamou. Adams. Um homem se separou da multidão e deu um passo à frente. Olá, Steve, Disse o Sr. Summers e o Sr. Adams respondeu. Olá, Joe. Eles sorriram um para o outro sem senso de humor e com nervosismo. Depois, o Sr. Adams enfiou a mão dentro da caixa e retirou um papel dobrado. Ele o segurou firmemente por um dos cantos enquanto dava meia volta e caminhava apressado até sua posição na multidão, onde ficou parado a alguma distância da própria família, sem baixar os olhos para a mão. Allen, Chamou o Sr. Summers. Anderson, Benton. Parece que não há mais tempo algum entre as loterias. Disse a Sra. Delacroix à Sra. Graves, na fila de trás. Parece que a última foi apenas na semana passada. Sem dúvida, o tempo voa. Observou a Sra. Graves. Clark, Delacroix. Lá vai o meu velho. Falou a Sra. Delacroix. Ela prendeu a respiração quando o marido seguiu adiante. Dunbar, Disse o Sr. Summers, e a Sra. Dunbar caminhou com firmeza até a caixa, enquanto uma das mulheres dizia, Anda, Jane. e outra emendava, Lá vai ela. Somos os próximos. falou a Sra. Graves. Ela observou enquanto o Sr. Graves se aproximava, vindo da lateral da caixa, cumprimentava o Sr. Summers com ar grave e retirava uma tira de papel. Agora, por toda a multidão, havia homens segurando os pequenos papéis dobrados nas mãos grandes, virando-os e revirando-os nervosos. A Sra. Dunbar e os dois filhos estavam parados, juntos, e a mulher segurava o pedaço de papel. Halbert, Hutchinson. Levante-se e vá até lá, Bill. Disse a Sra. Hutchinson, e as pessoas perto dela riram. Jones.
Dizem lá no vilarejo ao norte, estão falando em abandonar a loteria, comentou o Sr. Adams com o velho Warner, que estava a seu lado. O velho Warner fez um muxoxo. Bando de malucos, disse ele. Você dá ouvido aos jovens e nada é bom o bastante para eles. Da próxima vez, sabe, eles vão querer voltar a morar nas cavernas. Ninguém trabalha mais e vive desse jeito por um tempo. Costumava haver um ditado: loteria feita garante a colheita. Só o que sei é que todos comeríamos ervas daninhas e bolotas. Sempre houve uma loteria, emendou com arrogância. Já é ruim o bastante ver o jovem Joe Summers ali, zombando de todo mundo. Em alguns lugares, eles já abandonaram as loterias, observou a senhora Adams. Nada além de confusão com isso, disse o velho Warner com teimosia. Bando de tolos. Martin! E Bob Martin observou o pai caminhar. Overdye! Percy! Eu queria que ele se apressasse, falou a senhora Dunbar para o filho mais velho. Eu queria que ele se apressasse. Eles já estão quase terminando, disse o filho. Você tem que se preparar para correr e contar a seu pai, retrucou a senhora Dunbar. O Sr. Summers chamou o próprio nome, então deu um passo à frente com precisão e retirou uma tira de papel da caixa. Depois chamou. Warner! É o 77º ano no qual compareço à loteria, disse o velho Warner ao passar pela multidão. 77ª vez. Watson! O garoto alto se aproximou, constrangido, em meio à multidão. Alguém falou. Não fique nervoso, Jack. E o Sr. Summers emendou. Leve o tempo que precisar, filho. Zanini! Depois disso, fez-se uma longa pausa, uma pausa tensa, até que o Sr. Summers segurou a tira de papel no ar e falou. Muito bem, amigos. Por um instante ninguém se mexeu, e então as tiras de papel foram abertas. Subitamente, todas as mulheres começaram a falar ao mesmo tempo e perguntavam: Quem foi? Quem pegou? Foram os Dunbar? Foram os Watson? Depois as vozes começaram a dizer: Foi Hutchinson, foi o Bill. Foi Bill Hutchinson quem pegou. Vá contar ao seu pai, pediu a senhora Dunbar ao filho mais velho. As pessoas começaram a olhar ao redor para ver os Hutchinson. Bill Hutchinson estava parado, em silêncio, e fitava o papel em sua mão. No mesmo instante, Tessie Hutchinson gritou para o Sr. Summers. Você não deu tempo suficiente para ele tirar o papel que queria. Eu vi você. Não foi justo. Leve na esportiva, Tessie, gritou a senhora Delacroix, e a senhora Graves falou. Todos nós tivemos a mesma chance. Cala a boca, Tessie, disse Bill Hutchinson. Bem, pessoal, concluiu o Sr. Summers, isso foi feito bem rápido. E agora temos que nos apressar um pouco mais para terminar na hora. Ele consultou a lista seguinte. Bill, chamou, você sorteia pela família Hutchinson. Você tem outros parentes nos Hutchinson? Tem Don e Eva, gritou a senhora Hutchinson. Dê uma chance a eles. As filhas sorteiam com a família dos maridos, Tessie, respondeu o Sr. Summers gentilmente. Você sabe disso tão bem quanto qualquer um. Isso não foi justo, queixou-se a mulher. Acho que não, Joe, disse Bill Hutchinson com pesar. Minha filha sorteia com a família do marido, é justo, e não tem outros parentes, a não ser as crianças. Então, no que diz respeito ao sorteio pelas famílias, é você, explicou o Sr. Summers. E no que diz respeito aos parentes, é você também, certo? Certo, disse Bill Hutchinson. Quantos filhos, Bill? Perguntou formalmente o Sr. Summers. 3, respondeu Bill Hutchinson. Tem o Bill Jr., a Nancy e o pequeno Dave. E a Tessie, e eu. Muito bem, então, falou o Sr. Summers. Harry, você devolveu os papéis deles? O Sr. Graves acenou com a cabeça e ergueu as tiras de papel. Ponha na caixa, então, orientou o Sr. Summers. Pegue os papéis de Bill e ponha dentro dela.
Acho que devíamos recomeçar, disse a senhora Hutchinson, falando no tom de voz mais baixo que podia. Fique sabendo que não foi justo. Você não lhe deu tempo suficiente para escolher. Todo mundo viu isso. O Sr. Graves havia separado as 5 tiras e colocado na caixa, e deixou todos os papéis, à exceção daqueles, caírem no chão, onde a brisa os pegou e ergueu. Preste atenção, pessoal. Era o que a Sra. Hutchinson estava dizendo às pessoas em torno dela. Pronto, Bill? Indagou o Sr. Summers, e Bill Hutchinson lançou um olhar rápido à esposa e aos filhos, e acenou com a cabeça. Lembre-se, falou o Sr. Summers, pegue os pedaços de papel e mantenha dobrado até que todos tenham tirado um. Harry, ajude o pequeno Dave. O Sr. Graves segurou a mão do menininho, que o acompanhou até a caixa com boa vontade. Tire um papel da caixa, Dave, falou o Sr. Summers. Dave pôs a mão na caixa e deu uma risada. Pegue apenas um papel, explicou o Sr. Summers. Harry, segure por ele. O Sr. Graves pegou a mão da criança, retirou o papel dobrado do punho fechado e o segurou, enquanto o pequeno Dave ficava parado ao lado dele e o fitava com um ar pensativo. A próxima é a Nancy, disse o Sr. Summers. Nancy tinha 12 anos, e os colegas de escola suspiraram fundo quando ela deu um passo para a frente, balançando a saia, e retirou delicadamente uma tira da caixa. Bill Jr., falou o Sr. Summers, e Billy, com o rosto vermelho e os pés grandes demais, quase derrubou a caixa ao sortear um papel. Tessie, chamou o Sr. Summers. Ela hesitou por um instante e olhou ao redor atrevida, então estreitou os lábios e caminhou até a caixa. Retirou um dos papéis e o segurou atrás de si. Bill, falou o Sr. Summers, e Bill Hutchinson enfiou a mão na caixa, remexeu e finalmente retirou-a com um pedaço de papel dentro dela. A multidão estava em silêncio. Uma garota murmurou: Espero que não seja Nancy. E o som do cochicho alcançou os limites da aglomeração. Não é do jeito que costumava ser, observou o velho Warner distintamente. As pessoas não são do jeito que costumavam ser. Muito bem, falou o Sr. Summers. Abram os papéis. Harry, você abre o do pequeno Dave. O Sr. Graves abriu a tira de papel e ouviu-se um suspiro generalizado em meia multidão quando ele o ergueu e todos puderam ver que estava em branco. Nancy e Bill Jr. abriram seus papéis ao mesmo tempo, e ambos esboçaram sorrisos, deram risadas e se viraram para a multidão segurando os pedaços de papel acima da cabeça. Tessie, chamou o Sr. Summers. Fez-se uma pausa e então o Sr. Summers olhou para Bill Hutchinson e Bill desdobrou o papel e o mostrou. Estava em branco. É a Tessie, falou o Sr. Summers e sua voz era baixa. Mostre-nos o papel dela, Bill. Bill Hutchinson se aproximou da esposa e retirou o pedaço de papel da mão da mulher à força. Tinha uma mancha preta nele, a mancha preta de lápis bem forte que o Sr. Summers fizera na noite anterior, no escritório da companhia de carvão. Bill Hutchinson o ergueu, e a multidão se agitou. Embora os habitantes tivessem se esquecido do ritual e perdido a caixa preta original, ainda se lembravam de usar as pedras. A pilha de pedras que os garotos tinham feito antes estava pronta. Havia pedras no chão com os pedaços de papéis soprados que tinham saído da caixa. Delacroix escolhera uma pedra tão pesada que teve que erguê-la com as 2 mãos e se virou para a Sra. Dunbar. Anda, disse ela. apresse-se. O Sr. Dunbar tinha pedras pequenas nas 2 mãos e ela falou com a respiração entrecortada. Não consigo correr de jeito nenhum. Você terá que ir na frente e eu me encontro com você. As crianças já tinham pedras e alguém deu uns seixos ao pequeno Dave Hutchinson. Tessie Hutchinson estava no centro de um espaço vazio agora e esticava as mãos em desespero enquanto os habitantes se aproximavam dela. Não é justo, disse ela. Uma pedra a atingiu na lateral da cabeça. O velho Warner dizia: Vamos, pessoal, vamos. Steve Adams estava na frente da multidão com a Sra. Graves ao seu lado.
Não é justo, não está certo. Gritou a Sra. Hutchinson e em seguida eles estavam sobre ela. Fim.